Tá bom, queridos, nós vamos iniciar agora. Eu tenho uma palestra que eu quero compartilhar. O tema é Coração Enganado e Corrompido. Olha, esse tema é muito curioso, é muito atual, é muito presente, até porque nós estamos sob uma mídia bombástica nos últimos dias, né? Que está aí esse comentário triste, vergonhoso, entristecedor, né? De pessoas que se deixam corromper, que os seus corações são enganados, e pessoas que um dia já pregaram Jesus, já falaram de Jesus, né? E terminaram envergonhando aí, fazendo essa coisa terrível que nós estamos vendo. Embora eu vou mostrar aqui que nem todo mundo é igual, né? E em todos os segmentos do mundo, seja eles político, religioso, seja ele social, em todas as áreas, tem homens sérios e pessoas corruptas. E eu vou ler aqui alguns textos da Bíblia que vai mostrar isso, e eu vou falar sobre isso. E isso daí, querido, infelizmente, deixa triste o coração de muitas pessoas, isso denigre a imagem de muitas pessoas e, infelizmente, as pessoas generalizam, né? E pensam que todos os padres, todos os pastores, todo mundo é corrupto e que se deixam ser enganados. E na verdade não é bem assim, porque até mesmo dentro da nossa família nós temos pessoas de caráter e outros que não têm caráter, pessoas que são fiéis, outros não são fiéis. Então, veja só, vamos ver alguns textos da Bíblia. Primeira coisa que eu quero ler se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Isso é Jeremias falando sobre o coração do homem, sobre aquele homem que confia no seu próprio coração. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, diz assim o apóstolo: mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Aqui a gente observa o apóstolo Paulo falando que, da mesma forma que um dia Adão e Eva foram enganados e se deixaram corromper lá no jardim do Éden, e que todos os dias ouviam Deus e estavam na presença de Deus e se deixaram corromper, assim também os homens dos dias de hoje também, muitos poderiam se corromperem. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, ao dinheiro. Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 7, diz assim: verdadeiramente que a opressão faria muitos endoidecer, até os sábios, e o suborno corromper o seu coração. Olha que coisa impressionante é a Bíblia. E aqui eu quero até responder e já ensinando e demonstrando a verdade. Olhe bem, a Bíblia, ela não ensina o homem a fazer coisa errada. Deus não ensina o homem a fazer coisa errada. Não, de forma nenhuma. É como um pai que ensina o que é certo para os filhos, como a mãe que ensina o que é certo para os filhos. Mas nem todos obedecem, nem todos cumprem. E, infelizmente, nós vivemos num mundo em que a Bíblia diz que o homem se corrompe. E nós temos visto em muitos segmentos
espírita, como foi João de Deus, como está agora na mídia a Flor de Lis, como está na mídia o padre, essas pessoas que terminaram se deixando corromper pelas influências à sua volta. Agora, por que se corromperam? Se corromperam porque deixaram de servir ao verdadeiro Deus e foram servir aos desejos do seu coração. Por quê? Porque Deus não mandou o homem se corromper. O homem se corrompe por decisão própria. A Bíblia diz, como eu li, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Às vezes nós vemos a capa, nós vemos a imagem, nós vemos as máscaras das pessoas, mas a gente não vê a intenção do coração. E às vezes, até as pessoas foram honestas no início. Às vezes as pessoas até começaram a fazer certo, mas de repente, a influência do mundo, das amizades, o desejo de enriquecimento, o desejo de ganhar dinheiro, o desejo de fazer a diferença, terminaram se deixando levar pelas influências e corromperam o seu coração. E a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente vê que a Bíblia ela não mente. Por que a Bíblia mostra que muitos homens se corromperam? Porque a Bíblia mostra para o homem o que é certo e o que é errado. Agora, a decisão de como viver na obediência pertence ao homem. É o homem que decide. Esse homem pode ser pastor, político, espírita, padre, pode ser quem for. Se esse homem se deixa corromper o seu coração pela riqueza ou pela influência, pela homossexualidade, pelo abuso sexual, como nós vimos esse histórico, pelo roubo de dinheiro, Deus não tem culpa. Por quê? Porque o homem corrompeu o seu coração. Agora, uma coisa interessante é a gente pensar que nem todo mundo, e nem todos os pastores, nem todos os padres, nem todos os políticos, nem todos os espíritas, eles são corruptos. Existem homens sérios, homens que temem a Deus, homens obedientes à palavra de Deus, homens que preferem viver a sua vida na simplicidade, como diz aqui o texto de Eclesiastes, prefere viver a simplicidade, prefere viver da forma que Deus quer, do que corromper o seu coração, do que envergonhar a Deus, a sua igreja ou a sua religião e envergonhar a sua família. Agora, muitas pessoas não são. E aí eu posso lembrar de alguns casos bíblicos. Exemplo, todo mundo conhece a história de Balaão, que está lá no livro de Números, capítulo 22, que era um profeta de Deus, mas ele se vendeu ao rei assírio. E ele se vendeu por dinheiro, literalmente, e foi lá e tentou profetizar contra Israel, se vendeu. Olha Saul foi um rei escolhido de Deus, mas quando ele viu os bois gordos, ele viu as ovelhas gordas e corrompidas pelas influências dos seus soldados, que era para ele destruir, Agag, ele não destruiu, ele se corrompeu, a ponto de perseguir Davi, querer matar Davi, porque tinha o seu coração corrompido. Olhe Jesus Cristo com os 2 discípulos que ensina-nos muito bem. Jesus Cristo tinha 12 discípulos, mas entre eles 2 me chamam a atenção. O primeiro discípulo que me chama a atenção é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era um homem leigo, não sabia ler nem escrever, era um homem difícil de tratar com ele, era um homem, em alguns momentos, ignorante no seu tratamento, na sua maneira de ser, e chegou um momento em que precisou Jesus dizer para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas 3 vezes, até que o seu coração se convertesse. Então, um homem que parecia não ser perfeito para Deus, ele vai e se converte a Cristo, e Cristo confiou tanto em Pedro, que mandou com que ele edificasse a sua igreja. Agora, olhe para Judas.
Judas estava ao lado de Jesus, andou ao lado de Jesus 3 anos e meio, almoçava com Jesus, comia junto com Jesus, andava com Jesus e se vendeu por 30 moedas de prata. Mas andava com Jesus, pastor. Pois é, mas deixou seu coração se corromper. A palavra de Deus nos dá respaldo, amados, que o homem tem direito a escolher a forma que ele quer andar. Deus, ele não é um ditador. Deus, ele ensina, a Bíblia é a bússola, é a regra de fé e prática de todo homem na face da terra. O homem obedece se quiser. Agora, o homem, ele se corrompe porque ele deixa a sua mente ser invadida pelo pecado. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, do versículo 13, que ninguém pode ser tentado por Deus, nem Deus tenta ninguém. Mas o homem, quando ele alimenta a malícia dentro do seu coração, essa malícia desce e dentro do coração vai gerar o pecado e o pecado vai gerar a morte. São homens maliciosos que terminam estuprando criança, roubando, abusando sexualmente das pessoas e roubando. São homens que se deixaram corromper. Que culpa tem Deus? Nenhuma. Que culpa tem a religião? Nenhuma. Todos os pastores têm culpa? Não. Por quê? Porque todos os pastores, todos os líderes são ensinados na verdade. É Jesus que nos ensina, é a palavra que nos ensina. Agora, a obediência cabe a cada pessoa. Eu conheço muitos pastores que hoje eles bebem, fumam, trocaram de mulher, adulteraram, prostituíram. Alguns decidiram ser homossexual, é opção deles. Não quer dizer que todos os outros vão ser corrompidos, porque ainda há homens sérios, há padres sérios, há espíritas sérios, políticos sérios, e nós não podemos generalizar todos, porque alguns homens se deixaram corromper. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele chega na igreja de Coríntios, a igreja estava corrompida. A igreja estava uma bagunça. Era filho transando com a mulher do pai. Era irmãos que iam para a igreja para encher a cara de cachaça, comer com guloseima, bagunçando tudo. Faziam do jeito que eles queriam. O apóstolo Paulo chega, bota a casa em ordem, organiza tudo. E no capítulo 11 ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E ele nunca se corrompeu. E a palavra dele, quando ele ensina em Timóteo para o seu discípulo, o apóstolo Paulo ensinando ao seu discípulo Timóteo, ele diz para ele permanecer fiel naquilo que ele aprendeu e assim ensinasse aos outros homens também serem idôneos. Agora, infelizmente, queridos irmãos que estão me vendo, infelizmente, muitas pessoas têm um coração enganoso e corrupto. Isso daí até no nosso trabalho. Tem muitas pessoas que trabalham conosco e a gente acha que ele é amigo, ele está puxando o nosso tapete. Por causa de R$100 a mais, R$200 a mais que a gente ganha ou o outro ganha, ele puxa o tapete dele. Tem muitas pessoas que se vendem por um elogio. Tem muitas pessoas que batem nas nossas costas, até dentro da nossa família. E diz que nos ama, e diz que gosta da gente, e tem um coração corrompido e nos trai. Dentro das igrejas, líderes, pastores, que às vezes você confiou nele, que você apostou na vida dele, que você incentivou, que você ensinou tudo o que você sabia, e ele se corrompe, ele vai e te trai. Ele é o primeiro inimigo da sua vida. Então, Jesus teve 12 discípulos e um entre eles o traiu, se corrompeu, se vendeu. Querido, nós estamos sujeitos a isso. Agora, o que compete diante de tudo isso? Saber quem são os verdadeiros homens de caráter. Por quê? Porque quando eu falo isso, eu me baseio naqueles homens idôneos, íntegros, e aqui eu vou falar da questão dos pastores, como a menina aí falou, porque os verdadeiros pastores, os que
os que são pastores de integridade, aqueles que são realmente homens chamados, escolhidos, homens separados, marido de uma só mulher, que nunca traiu a sua mulher depois dos seus pastorados, que são homens que vivem a verdade de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Se alguém deseja um ministério, excelente obra deseja, mas é necessário, portanto, que seja um homem irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém concordato, inimigo de brigas, de contendas, não avarento. Olha só, que governe bem a própria casa, criando filhos na obediência, como com todo respeito. Versículo 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a Bíblia ensina o que é certo, a Bíblia não ensina o que é errado. Agora, quantas pessoas que decidem corromper o seu coração? E aí, vamos voltar um pouquinho. É pastor, é político, é espírita, é padre, pode ser quem for. Se não tiver caráter, se não tiver convicção do que é e do trabalho que foram chamados para servir as pessoas, a sociedade e as entidades às quais são responsáveis, meu querido, não adianta. Se o coração se corrompeu, o coração se afasta daquilo que faz, qualquer coisa pode levar. Aí pode ser dinheiro, pode ser mulher, pode ser adultério, pode ser estupro. É aquilo que a sua mente, no lugar de ser conduzida pela verdade, conduzida pela palavra de Deus, e ele se deixa levar. E em todas as sociedades, infelizmente, essa é a grande realidade. E eu vou dar uma notícia, não vai ficar melhor. Porque eu creio que nos últimos tempos, como a Bíblia diz que nos finais dos tempos, Deus ia mostrar a verdade, não é só pastor. Eu creio que muitos pastores sem caráter, Deus vai derrubar, Deus vai mostrar a verdade e vai expurgar para fora as suas vergonhas, os seus pecados, as suas mentiras. E isso em todos os meios, nas entidades. Não é só no meio dos crentes que tem gente assim, não. É em todos os lugares. Agora, não é porque em todos os lugares tem pessoas que são corruptas que todas as pessoas são iguais. E não, aí não é assim. Não é assim. Nós não podemos julgar. Nós podemos julgar aquilo que os frutos mostram. Mas existem muitos homens de Deus que sacrificam a sua vida, entregando-se para pregar a verdade do Evangelho, para pregar o amor de Deus, são fiéis, pastores aí com 20, 30, 40, 50 anos, que nunca envergonharam o Evangelho, nunca envergonharam a sua família, nunca envergonharam a sua igreja. Essa é a grande verdade. Agora, eu sei que você está perguntando aí, pastor, é possível um pastor se corromper? É. Se a pessoa não viver na dependência de Jesus, como não tiver uma mente de Cristo, ele se corrompe. E ele se corrompe, às vezes, até dentro da própria religião, até dentro da própria igreja. Que chega alguns irmãos, e isso aconteceu comigo, o senhor é bom demais, o senhor prega demais, o senhor é melhor do que fulano. Outro chega e fala, mas melhor é fulano, melhor é ciclano. Se eu fosse você, eu fazia assim. E a gente corrompe. Se a gente não tiver um cuidado, se a gente não tiver uma boa esposa que nos vigie, se nós não tivermos irmãos fiéis e nós não tivermos fidelidade com a palavra de Deus, a gente se corrompe. Não há homem falível. Não há homem falível, a não ser que ele viva totalmente dependente de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que hoje eu vivo pela fé daquele que me amou e se entregou por mim mesmo.
Um homem, para ser fiel hoje a Deus, a sua família, a sua igreja, ao seu ministério, ele tem que abrir mão de si, como a Bíblia ensina. Só que, infelizmente, as pessoas vão atrás de fama. Quando eu entrei no ministério, o meu pastor falou assim, ó, tem 3 barras que derrubam o homem. É a barra do ouro, a barra da fama e a barra da saia. Tem muitas pessoas que não são atentos. Então, meu querido, o homem, ele é corruptível. Desde o jardim do Éden, Adão se corrompeu, a natureza humana é corruptível. Mas a palavra de Deus é incorruptível, Jesus é incorruptível, Deus é incorruptível, o Espírito Santo é incorruptível. O homem se corrompe porque o homem se deixa levar pela vaidade. O homem se deixa levar pela fama, porque tem gente que gosta de fama, tem gente que gosta de sair atrás de quem canta, de quem prega bonito, de quem está na mídia, de quem realmente mostra aquilo que não é. E aqueles padres, pastores, líderes espirituais ou políticos, que eu não estou defendendo causa, eu estou mostrando verdade, realidade, homens íntegros, esses não são benquistos. E eu vou falar dos pastores, porque eu sou um pastor. O pastor que prega a verdade, fala a verdade, pastor que nunca envergonhou a sua família, a sua esposa, nem a sua igreja, nem seu ministério, e que muitas vezes ele, por falar a verdade, ele é rejeitado. As pessoas gostam desses camaradas que faz fama de mídia, aí ficam correndo atrás desse tipo que estão envergonhando o evangelho. Mas aí eu vou te responder também, né? Mas um dia pregou na sua igreja e hoje ele largou da mulher, porque não tem o caráter de Cristo, porque se deixou corromper. Sim, eu sei que muitos adulteraram, eu sei que muitos roubaram, mas não é porque um roubou, alguns roubaram, que todos são iguais. Então nós precisamos ter sabedoria. A Bíblia fala que nós devemos ter discernimento. Como a menina disse, e eu respeito a opinião dela, para mim todos os pastores não prestam. Olha, pense melhor. Padre e pastores não prestam. Cuidado, eu conheço muitos padres íntegros. Eu tenho amizade com um padre que é homem de Deus, é homem sério. Eu conheço políticos sérios, eu conheço homens que são espíritas muito sérios. Agora, não é porque um comete erro que todos vão cometer. Então, meus amados, vamos quebrar esses paradigmas. Nós não podemos generalizar. E hoje vou bater nessa tecla de novo. Olhe os frutos dos homens de Deus. Olhe para quando eu me converti, eu entrei no ministério, o meu pastor falava assim: se você quer conhecer o pastor, pergunta para a mulher dele. Quer conhecer a mulher do pastor? Pergunta para ele. Quer conhecer o pastor? Pergunta para os filhos dele. E outra, é muito fácil a gente tacar pedra. Né? Muito fácil tacar pedra, mas essas pessoas são pessoas de destaques. Eu não estou defendendo eles, eu estou falando que não podemos generalizar. Agora, quando você vê um pastor, como eu conheço muitos, como o meu pastor, há quase 50 anos, vivendo íntegro, com fidelidade, fazendo a obra de Deus, com amor, com dedicação, entregou a sua vida. Não, meu querido, não podemos assemelhar a esse tipo de pastorado que a gente tem visto por aí. E aí vem a difamação. O pastor só pensa em dinheiro, o pastor só quer ficar rico, e ainda tem esses que se corrompem de tal maneira a ponto até de ser conivente com a morte do seu próprio marido. Então, queridos, é muito sério isso daí. Veja o que a Bíblia diz. Olha, teve homens protagonistas, por exemplo, Judas se vendeu, mas Daniel não. Olha o exemplo de Daniel, profeta Daniel. Daniel tinha tudo para se corromper, era eunuco no palácio,
colocaram manjares diante dele, ele preferia orar a Deus do que comer dos manjares do rei. Por que ele não se corrompeu? Olha o apóstolo Paulo, olhe Pedro, olhe todos os outros apóstolos. Meus amados, por que um entre eles se corrompeu? Porque a ganância, que é outra coisa. O que eu falei, uma coisa é a vaidade, fama. Tem muita gente procurando fama, tem muita gente querendo ser bonito, bom, quer atrair as pessoas. Só que tudo isso tem uma semente, é a semente do pecado, da rebeldia, que já está instalada lá no fundo do coração. E a pessoa vive de fachada. Então essas pessoas são fáceis de corromper, porque nós temos Deus como Senhor das nossas vidas, mas tem um Deus deste século chamado Diabo, Satanás, chame ele do jeito que você bem entender, que da mesma forma que Deus atua no mundo, conduzindo homens, salvando e levando homens ao céu, tem o diabo que leva o homem para a corrupção, para o pecado, para a destruição e para o inferno. Então, são líderes que se corrompem, tornando-se negligentes, mas são homens que às vezes nunca se permitiram ser sarados, serem curados. São homens que se deixaram levar pela ilusão do mundo, por aquilo que lhe ofereceram e se levou. Porque olha só, no texto que eu li, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ou servirá a um, ou amará um, ou odiará o outro. Ou servirá a Deus, ou ao dinheiro. Querido, a Bíblia aqui está falando uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, que uma das coisas que mais corrompe o homem é dinheiro. E aí eu vou abrir um aspas aqui. Pode olhar, quando falta dinheiro, parece que falta Deus. Parece que quando falta fama, falta Deus. Parece que quando falta elogios, falta Deus. E aí muitos partem para o lado do dinheiro, porque se tem uma das coisas que corrompe o homem é dinheiro. Então não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon, né? Porque isso daí é o que tem corrompido os homens dos últimos tempos. E aí vai um abismo chama o outro. A Bíblia diz, queridos, que um abismo chama o outro. Depois que eu me corrompi o meu coração, quem vai voltar na minha mente são os intentos do passado. Aí eu vou me deixar levar por aquilo que vai aparecer diante de mim. Então, muitas vezes, nós nos deixamos corromper, nós conhecemos a verdade. A Bíblia diz assim em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 é assim, se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Eu gosto muito, quando eu falo disso, dizer também que lá em João capítulo 17, Jesus diz assim, Pai, eu não quero que seus tirem do mundo, mas o livre do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. O problema, meus amados, é que muitas pessoas conhecem a verdade, conhecem Jesus como um caminho, o caminho, a verdade e a vida, mas se corrompem. E daí, eu não posso dizer que todas as mulheres, todos os homens, todas as pessoas são iguais. Não. Olha, a irmã falou aqui, meu filho falou que não é porque alguns erram que todos merecem levar a culpa. Tem muitas pessoas boas. Sabe quem falou isso? Um garoto de 12 anos. Um menino com 12 anos tem entendimento. Então, meu amado, o que está acontecendo hoje, a mídia, essa mídia que ela tem é uma faca de dois gumes. É uma espada de dois gumes a mídia. Ao mesmo tempo que ela eleva, ela também derruba, ela destrói. Então nós temos que prestar atenção no que ouvimos. E o que está acontecendo é verdade, mas eu não posso dizer que todo mundo é igual. Porque no mundo nós temos muito tipo de pessoas. Me veio à mente aqui que Isaac tinha 2 filhos, teve 2 filhos gêmeos. Olha o que veio na minha mente aqui agora. Isaac teve 2 filhos gêmeos. Um chamava Jacó e o outro Esaú. A Bíblia fala que no ventre, Jacó já segurou o calcanhar de Esaú. Quando
Esaú se tornou homem, que era um grande caçador, Jacó vivia em casa. E aí você vai assustar, mas a Bíblia é que me dá respaldo do que eu vou falar. Esaú, ele não valorizou a primogenitura, e um dia, por causa da fome que ele passou, vendeu a primogenitura por um prato de lentilha para Jacó. E quando chegou o tempo da bênção, sabe quem ajudou Jacó a cumprir a corrupção do coração? A mãe. A mãe. A mãezinha dele foi quem ajudou o filho a corromper, a mentir. Não era da mesma família? Os mesmos pais, conhecedores da verdade? Está na Bíblia. Mas o homem deixou seu coração corromper. Olhe Salomão. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Salomão foi um homem maravilhoso. Porém, deixou seu coração corromper por causa de uma mulher. Olhe Sansão. Sansão, um homem extremamente usado por Deus, mas desobediente ao pai. Deixou seu coração ser corrompido por uma prostituta, e essa prostituta levou ele à morte. Primeiro a cegueira, a prisão e a cegueira, e depois ele veio a consequência da morte, porque corrompeu seu coração. Agora, quantos homens de Deus que a Bíblia também não mostra? Como Abraão, como o próprio Jesus Cristo na sua natureza humana, como os apóstolos de Jesus. E por que dos homens dos dias de hoje? Eu conheço muitos homens de Deus, queridos. O meu pastor é um homem de Deus. O meu pastor, eu creio na fidelidade de ministério, de marido, de integridade do que fala da verdade. O meu pastor é um homem de Deus. Eu acredito nele. E tenho muitos, eu tenho amigo como meu pastor Ivo aqui, um amigo, um homem de Deus que sofre, mas vive a verdade do Evangelho. E esses homens, às vezes, são os mais rejeitados. Talvez homens como esses, nós como cristãos não valorizamos. Então, querido, esses que pecam vão pagar pelo seu pecado. A escolha, Deus nos deu livre-arbítrio. A escolha, o homem pode escolher. O homem serve a Deus se quiser, até o dia que quiser. Deus não obriga ninguém, não. Eu sou pastor há quase 30 anos. Se amanhã eu não quiser mais servir a Deus, ninguém vai me obrigar a servir a Deus, não. Eu sirvo a Deus por causa do temor, por causa do chamado, da reverência. E eu não sou pastor porque eu tenho a igreja. Eu sou pastor porque eu sou um crente em Cristo Jesus. Primeiro é entender que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Para mim ser pastor é um ministério, é um galardão. Eu canso de ensinar isso. Eu não sou pastor por causa de uma fama, porque eu era um empresário. Eu vivia muito bem. Eu era um empresário e Deus tomou o meu coração e eu vendi tudo que tinha para servir Jesus Cristo. Eu conheci o meu pastor que me ensinou a ser quem eu sou e eu já estou com quase 60 anos de idade na mesma fidelidade com Deus. Faz quase 30 anos que eu sirvo a Jesus Cristo e tem tantos homens assim, meus amados. Mas eu conheço muitos que gostam de fama, de dinheiro, querem status e já são corrompidos, que divide igreja, que cria problema na igreja, que adulteram, que mente, que vive usando de imagens, querendo ser melhor do que os outros. É isso que nós temos que analisar, mas não é por causa de um que vamos generalizar a todos. Então a Bíblia diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Eu não estou pregando não, estou só comentando uma história. Tem gente aí falando, mas isso é uma pregação? Não, não é uma pregação. Eu estou falando grandes verdades. Porque o povo fica, ai pastor, olha o que a pastora lá fez. Ai, tão conhecida no Brasil. Deixa eu falar uma coisa muito séria. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia.
É mais fácil um simples permanecer do que aqueles que querem ser bons, querem ser maior. É aqueles que querem ser acima da média, é quem mais cai. Porque quando o homem ele quer andar por si só, e ele se acha bom, quando o homem se acha mais sábio do que os outros, ele já está com o pé na queda. Eu nunca vi pessoas que querem usar Deus, o nome de Deus, usar o Espírito Santo como seu instrumento pessoal, permanecer de pé. E aí eu não vou citar exemplos que pode, coincidir, mas eu sei que vocês que estão me ouvindo, principalmente as minhas ovelhas, sabem da verdade. Quando o camarada quer ser mais do que o pastor dele, quando ele quer ganhar muito dinheiro, quando ele quer fama, quando ele quer aparecer, olha o que acontece. Ele é corrompido, porque quem se aproxima, ele vai atrair pessoas para corromper. E o diabo, querido, e aqui eu gosto de falar isso aí, eu não faço apologia, mas é a Bíblia que respalda, ele não é um bicho qualquer. Quando Deus criou o mundo, ele estava lá com Deus. Ele conheceu Deus. Ele conheceu toda a criação. E ele não estava, desde o princípio, interessado na riqueza do mundo, porque até a riqueza do mundo lhe pertence. Ele estava interessado no homem. Lembra, vem na minha mente aqui agora, lembra o que ele fez com Jesus? Em Mateus, no capítulo 4, o que ele fez com Jesus? Ele pega Jesus e tenta, de alguma maneira, atrair Jesus naquilo que o homem mais gosta. Olha só, eu vou ler, tá? Olha só. Capítulo 4, versículo diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, uma permissão de Deus. Aí diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Ó, jejum, hein? E oração 40 dias. Então o tentador, aproximando, disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. O que Jesus estava necessitando ali naquela hora? Comida. Ele estava com fome. Olha aonde o diabo chega em Jesus. E não está falando de um homem qualquer, não. Está falando de Jesus. É a Bíblia que está falando de Jesus. Aí fala assim: faz as pedras virar pães. Você não é Jesus? Come. Aí olha o que Jesus faz. Então, Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha o que Jesus faz. Mostra a verdade. Olha, está escrito. Não é só o que... não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo vem de novo e diz assim, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que o guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Ô Jesus, mostra teu poder. Você não é o filho de Deus? Mostra aí poder. Pula daqui de cima e manda teus anjos te segurar lá embaixo. Você não é o filho de Deus? Você não é bom? Mostra poder aí agora. E Jesus vai dizer para ele, respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos e a glória deles. A glória dos reinos, o poder, toda a riqueza dos reinos. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Olha só, glória, fama, destaque. O diabo tentou corromper o coração de Jesus, gente. Olha, olha o que ele vai falar assim, tá vendo? Tá vendo o mundo?
Você está vendo tudo isso aqui, Jesus? Toda essa riqueza, todo esse poder, eu posso te dar. Esse poder eu te dou nas tuas mãos. Se simplesmente me adorares. Se simplesmente deixar da obediência do Deus Pai e me chamar de Senhor e me achar que eu sou teu Deus. Olha que astúcia. O diabo está tentando Jesus, não é um homem qualquer. Tentando corromper o coração de Jesus, está aqui na Bíblia, tentando corromper o coração de Jesus. E Jesus então vai responder no versículo 10. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu creio que aqui tem a resposta para muitas coisas, né? Principalmente você, filha, que disse que não acredita em pastor, que não acredita em padre, não acredita em ninguém. Filha, é todo o seu direito, mas deixa eu falar uma coisa para você. Ainda existe homem de Deus na face da terra. Ainda existe homens que vivem Jesus. Ainda tem. Ainda tem homens que abriram mão de direitos, de conceitos, de valores humanos. Ainda tem homens que preferem não ter do que envergonhar Jesus, do que envergonhar a palavra. Ainda tem homem que cuidam da igreja com a sua própria vida. Ainda tem homens, como disse uma vez Elias para Deus: olha, Deus, todos os homens sumiram, só restou eu de profeta. Ele fala: não, meu querido, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram para Baal, ainda tem muitos cristãos fiéis, muitos homens e mulheres de Deus. Não é porque alguns erraram que todos vão errar. Deixa eu te falar, ainda há homens de palavras de poder, homens que oram, homens que intercedem, homens que na sua simplicidade, talvez, ele não é um grande sábio, um grande mestre, mas ele fala da essência da palavra de Deus, que é a Bíblia. Você não precisa ser um grande para falar, fala a verdade, o que Jesus ensinou, só isso. Tem muitos homens, querida igreja. Está na hora da igreja acordar espiritualmente. Hoje eu falava com uma irmã, ela falou: pastor, e agora como é que vai ficar? Eu falei: se prepara, minha irmã, que vem vindo coisa pior. É os fins do tempo, está na Bíblia. Nos últimos tempos surgirão falsos profetas. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Vai aparecer muitos dizendo que são Jesus. Está na Bíblia, querido. Isso aí é a palavra de Deus. Só que os verdadeiros homens de Deus, eles não vão se vender, não vão se corromper, não vão negociar a unção. Presta atenção nisso. Tem muitos padres sérios e íntegros. Eu conheço, eu tenho amigo padre, homens íntegros. Eu conheço homens de caráter. São espíritas, mas são homens de caráter. Eu conheço político de caráter, mas tem também esses que você pensou. Tem sim. Infelizmente. Mas eu quero dizer uma coisa. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia tem homens sérios. Tem homens que quando pregam, por mais simples que seja a sua pregação, ele está falando com o coração quebrantado e contrito diante de Deus. Então, amada igreja, a vocês que me ouvem, antes de jogarmos a pedra, vamos olhar quem está diante de nós. Eu não sou conivente com esse tipo de atitude dessas pessoas, não sou, jamais. Principalmente de estuprador, de ladrão, de pessoas que compactuam com homicídio, pessoa que compactua com mentira. Eu não preciso disso, para mim não me servem. Mas
Tem muitos homens de verdade. Tem muitos cristãos de verdade, muitas igrejas sérias. Tem igrejas aí lindas, grandes, maravilhosas. Mas tem igrejas pequenas também que têm o mesmo Deus. Quiçá não tenha mais presença de Deus. Tem muitas pessoas aí que estão assim, detonando, com 100 mil likes, não sei quantos, 600 não sei o quê. E eu creio na mídia, acredito na mídia. A mídia é um instrumento de Deus hoje para nós podermos entrar nas vossas casas, nos vossos corações. Oi, Vanessa, que bom que você está aqui comigo. Eu sei, eu creio, inclusive eu estou usando aqui a mídia, eu estou falando com vocês através de Facebook, através de Instagram, através de YouTube. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas isso é um instrumento de Deus para o meu ministério. Meu ministério não está em cima disto. Meu ministério está em cima da rocha, Jesus, a pedra angular, a minha sustentação. Isso aqui são ferramentas. Todo conhecimento que eu tenho das minhas faculdades são ferramentas. Homens de Deus, eles têm conhecimentos, faculdades, mídias, e olha, esses dias eu fui numa igreja, meu Deus, como eu gostaria, não é inveja não, não é inveja gospel não, como eu gostaria de ter uma mídia daquela, quantos irmãos dedicados, um monte de irmãos, aquele monte de computador, aquelas câmeras extraordinárias de transmissão. Eu falei, que coisa linda, maravilhosa. E você vê a integridade, eles estão usando aquilo para glorificar a Deus, para levar o evangelho. Isso é de Deus, usar um instrumento. Porque antigamente, Jesus, ele não tinha mídia, ele não tinha internet, ele não tinha celulares como os que eu estou usando e computador com essas câmeras, mas ele sabia pregar no vale, ele sabia pregar no monte. Depois vieram os primórdios, né? Os pastores mais antigos, com um microfone na mão, uma caixinha de som no meio da rua. Esses dias aqui na nossa cidade, tinha um pastor montado numa bicicletinha e pregando Jesus na rua. Querido, talvez ali tivesse mais presença de Deus do que nos templos grandes, nos grandes pastores. Eu não estou questionando, eu estou chamando a sua atenção, porque ainda existe homens de Deus, existe igreja séria, baseada e fundamentada na palavra de Deus. Aleluia! Hoje eu queria compartilhar isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Deus conhece. Você não conhece meu coração, mas os meus frutos falam por mim. Então a gente vê pelos frutos. Amo muito o texto de Mateus, quando diz assim, pelos vossos frutos os conhecereis. Meus amados, Deus os abençoe. Tenha uma noite abençoada. E olhe, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus não é religião, Jesus é o Salvador. As igrejas são lugares, templos de adoração, templos de nos juntarmos, templos de contemplarmos, templos para exaltarmos o nome de Jesus. É bíblico também, os templos do Senhor. Mas Jesus é o único. E se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, independentemente da placa da igreja,